Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem, né? Se você está chegando novo nesse canal, né, por favor, faça uma gentileza para a gente aí, né? Deixa eu ajeitar aqui o cabelote aqui. Aqui. Se você está chegando novo nesse canal, por favor, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação, ok? Toque o sininho de notificação, eu vou empurrando mais para lá, eu vou puxando mais para cá, que é para dar uma cortadinha aqui melhor. Aí, segura aí meu câmera, segura. Então, se você está chegando novo nesse canal, por favor, né? Robson, estou chegando novo, o que é para me fazer? Se inscreva, ok? Aí você vai para a segunda etapa. O que é que você vai fazer na segunda etapa? Você vai tocar o sininho para receber as notificações, ok? E aí deixa aquele like. Legal? Tá. Aí depois você vai compartilhar os vídeos. Você vai ajudar muito. Aí divulgue o canal nos seus grupos aí. Tem grupo? Tem lá naquele Tele, né? Tem no Zá. Então vai lá, divulga. Alguns vão dizer que você tá louco, você tá ouvindo esse rapaz maluco. Aí você diz assim, eu estou ouvindo esse rapaz maluco porque esse rapaz maluco está dizendo coisas extraordinariamente que estão mudando o meu sentido de vida, o meu despertar, né? Todo mundo já está olhando aqui, eu estou de cabelinho cortado, tá, pessoal? Novinho, né? Rosto de rapaz de 35 anos de idade. Mas você pode ajudar também o canal de outra forma. Como? Você pode ajudar financeiramente. Pô, Robson, vem falar de dinheiro? Não fala de dinheiro que eu tô pulando fora. Eu também não gostaria de falar isso, né, gente? Confesso para vocês. Se vocês querem saber a verdade, eu nunca na minha vida eu saí para pedir dinheiro de ninguém. Na minha vida eu podia passar a necessidade que eu estivesse passando. Nunca fiz isso. Tá? Eu estou fazendo porque, para manter o canal, pessoal, a gente precisa. Olha, esse quadro foi de doações. A gente já encomendou uma câmera aí para uma pessoa que trabalha na área mesmo, e a pessoa está previsto de trazer, né? E aí a gente também tem que ir modificando. Por quê? Porque a gente tem que dar qualidade, né, pessoal? As coisas, né? A gente sempre quer o melhor, porque para vocês. Se eu estivesse fazendo vídeo para mim, eu não estava nem me preocupando muito, né? Então você quer ajudar? Então você pega o Pix. É o e-mail que está bem na capa do vídeo, na thumbnail. robsonrmt@gmail.com. Aí, pera lá. Vou repetir. robson.rmt@gmail.com. Robson. Tem um ponto. rmt@gmail.com. Beleza? Beleza. Nós estamos fazendo aí uma série de vídeos chamada A Gênese. Alguém pode perguntar assim, bem, mas tu estás falando de A Gênese, sobre a raça humana na Terra, sim, mas por que tu está falando de Deus, de Jesus Cristo, de coisa? O que tem a ver? Tem muito a ver. Se você não entende o que está acontecendo no mundo metafísico, você não vai entender nada do mundo físico. Tá? Aqui, gente, eu estou com um problema seríssimo no meu com o mouse aqui, tá? Ele deu de se movimentar sozinho e tal, né? Então, o mundo metafísico é aquele mundo, tá? Que você até gostaria de separar, mas não dá de separar. Não é verdade? Por quê? Porque são realidades que estão intrinsecamente ligadas.
Então, é muito complicado você querer entender a realidade, né, sem entender o princípio dela. Então, a gente precisa tomar muito cuidado nisso, porque eu vou até apagar aqui algumas coisas, porque eu confesso para vocês que eu já tinha feito um vídeo, né, eu tive que refazer o vídeo, porque simplesmente a primeira vez me chamaram, eu tive que interromper. A segunda, eles fizeram uma ligação. Eu já estava no meio do vídeo. Aí complicou. Aí eu digo, não, eu vou deixar para fazer à noite. Vou fazer à noite, conversar com o pessoal à noite. Vou botar o vídeo no ar, aí vai subir aí mais tarde. Mas hoje, por exemplo, que é dia 18 já de abril, ok? Então, muito bem. Nós estamos, no último vídeo a gente falou sobre Jesus, né? Gente, se há alguma coisa mais controversa na história, se chama Jesus. Ele incomodou tanto que tem gente que acredita no Sanata Kumara, acredita no Platão, acredita que esses caras viveram, todos eles viveram, mas são pessoas que negam a existência histórica de Jesus. Da gente rir. Eu estava assistindo aí, uma coisa é você estudar a Bíblia e você dizer, olha, essas coisas aqui são tudo... Por quê? Porque eu, por exemplo, leio a Bíblia, pessoal, como um livro histórico, não é como um livro sagrado. Abandone essa ideia de livro sagrado, senão você nunca vai sair dessa miséria de Matrix, tá? Então, eu, particularmente, sou assim. Mas daí você começar a dizer o seguinte, bem, olha, que a gente sabe que houve manipulação na Bíblia, a gente sabe disso. Tá? Não fique zangado, você que gosta de ser fundamentalista religioso. Não é que não tem jeito, não. A Bíblia, mais cedo ou mais tarde, vai ser desmascarada. Não tem como não ser. Documentos hoje existem aos montes para provar que a Bíblia não é verdadeira. Tá? Que a Torá. E ainda que fosse, a Bíblia, o Antigo Testamento, foi dado para os judeus e não para os outros. Ok? Então, antes de você levantar a bandeira de Israel, bababá, bibibi, bababó, e fazer campanha para um genocida lá, tá? Você que se diz defensor da família tradicional, tá? Sou defensor da família tradicional, né? Deus, pátria, família, acrescente aí propriedade. Vamos lembrar da UDR do passado, da TFT do passado, TFP, Tradição, Família e Propriedade, um grupo doido que andava por aí, tá? Porque as pessoas às vezes falam coisas e não sabem de onde se origina aquelas ideias, né? Do fascismo, tá? E etc. Então, cuidado. Então, as pessoas, elas acreditam que determinadas pessoas existiram, mas eles... Não, Jesus histórico não existiu, não. Isso é mentira. Quem é que tem interesse em esconder Jesus? Né? Quem é que tem interesse? Os sionistas. Tá? A existência de Jesus é uma ameaça aos sionistas, porque Jesus, que eu considero um extraterrestre, veio à Terra primeiro para desmascarar um grupo de pessoal, olha,
as coisas que eu tenho para falar nesse canal aqui vai dar conteúdo até 2030, mais ou menos. Tá? Porque eu sou um pesquisador. Eu não fico, tá, dando opinião do cotovelo, entendeu? Não. Aqui eu estudo. Tá? Eu vejo muita gente falando coisa por aí e eu tento encontrar onde é que eles estão tendo base para falar o que eles estão falando. E eu não consigo. Eu leio textos aqui, vocês sabem disso, eu refuto na hora. Por quê? Porque não é verdadeiro. Porque há uma falsa gnose espalhada por aí que não tem nada a ver com a gnose cristã. Nada a ver. É porque o pessoal resolveram botar dentro do pacote a gnose cristã, teosofia, hermetismo, não sei o que. Não. Cada coisa no seu cada qual. Cada um no seu quadrado, querido. Né? Certo? Tem que ter esse cuidadinho. Né? Então, quando a gente está estudando o mundo metafísico, é claro que a gente tem que falar de Jesus. Não tem jeito. Por quê? Porque nós estamos falando do pleroma. Porque aqui essa aqui é outra realidade. Isso aqui é o mundo físico. Tá? Aqui é o mundo físico. Que está, diríamos assim, a nossa queridinha Terra, né? Se tenta desenhar aqui as... Né? Então imagine que quem está no governo disso aqui é um ser que se chama Demiurgo. Todo mundo já sabe disso. Certo? Então é o Demiurgo que está aqui. O problema não é saber que é o Demiurgo, é saber quem é o Demiurgo. E é isso que muito canal não gosta de querer falar. Porque os gnósticos, tá, chamaram o Demiurgo de Yaldabaoth, ou com I, tá, ou com Y, Yaldabaoth, filho do caos, ok? Quem disse isso? Os gnósticos. Os gnósticos cristãos. Aqui, ok? Certo? Só que acontece que após os estudiosos hoje, tá, começaram a estudar as tabuletas da Suméria. Descobriram que tinha dois deuses bem visíveis lá: Enlil e Enki. Tá? Enki. Ou Enki, não é assim, é Enki. Ok? Aí descobriram depois, na Bíblia, que tinham um ser chamado Javé. Certo? E os gnósticos identificavam o Yaldabaoth com o Javé do Antigo Testamento, da Bíblia. Tá? Bíblia do Antigo Testamento, ok? Beleza? Então, os gnósticos identificavam o Yaldabaoth com o Javé. Correto? Você está entendendo, né? Só que os estudiosos hoje, Samuel Kraner, ou Grander, Gradener, uma coisa assim. Eu vou ver o nome daqui a pouco, eu coloco aí para vocês. Ele, nos estudos dele e outros também, identifica o Javé com essa outra figura aqui, ó, com o Enlil.
Ok? Então aqui nesse canal nós consideramos que o demiurgo ele é o Yaldabaoth, que ele era chamado de Yaldabaoth, Saklas, tá? Samael, ok? Ele era considerado, ele foi chamado de Ariel por alguns gnósticos, e ele foi chamado de Sataniel também. E provavelmente ele seja nada mais nada menos do que o Lúcifer, o chamado Lúcifer que o pessoal criaram. Eu vou até botar aqui, porque ele não existe enquanto ente, a não ser que você queira aplicar esse nome aqui a essa figura aqui, aí tudo bem, tá? Então os gnósticos identificaram esse ser aqui, que tem esses vários nomes, com esse ser aqui. E hoje os estudiosos estão identificando o Enlil, que eu vou até apagar aqui, que é o inverso, estão identificando o Enlil com o Javé. E aí, você vai me dizer o quê? Ah, não tem nada a ver o demiurgo com Javé, não tem nada a ver os arcontes com os Elohim, tem tudo a ver, queridão. Tá? Essa é uma questão de raciocínio e estudo. Se você ficar por aí lendo só o que interessa a você, aí você não vai chegar a lugar nenhum, não. Às vezes a gente tem que ler coisas que são contrárias ao que a gente pensa, para a gente poder absorver alguma coisa também. Tá? Eu não trago aqui só texto que me interessa, eu trago texto que eu às vezes tenho que refutar aqui, na gravação do vídeo. Ok? Tá entendendo? Então, quando a gente estuda essa área aqui, a gente está mexendo com uma área, essa área aqui, desse ser aqui, nós estamos mexendo com uma área que no máximo é extrafísica, no máximo uma área moroncial, como eu chamo, tá? Mas esses seres aqui todinhos, esses seres morriam, esses seres possuíam mulheres, eles adoravam uma mulher. O Javé, por exemplo, gostava de mulher virgem, mandava destruir tudo, mas se tivesse virgem era para levar, tá? O Javé, o Jeová. Aí, o Hashem. Aí, meus amigos, é complicado, né? Por quê? Porque o que é que fizeram, né? Então, quando você está pegando esses estudos aqui, tudo bem. Você percebe que há uma perfeita, né? Agora, você pega, tá? Aí bem, aí na hora que o cara vai tocar sobre o assunto Jesus, tá? Jesus ou Joshua, ou segundo o Mauro Briglino, o nome na verdade é Josué, em tese, tá? Então você está falando de uma pessoa histórica, ok? Você está falando de uma pessoa histórica. No entanto, os gnósticos diziam, tá? Antes de chegar aqui, os gnósticos diziam que aqui no pleroma existia o autogênero. O autogênero, ou o autogerado, ok? Certo? Que em tese é chamado de filho. Tá? Ou alguns ainda colocam aqui, diríamos assim, unigênito, tá? Certo?
O Filho unigênito, quer dizer, único. Certo? Mas você tem que entender que bem aqui, né? Vou subir um pouquinho aqui. Subir um pouquinho mais, ok? Para não ficar muito aqui. Vou tentar tirar do claro aqui. Então vamos lá. O autogênero, o filho, aí o autogênero emanou um outro ser chamado Logos, que alguns, essa palavra aqui, pessoal, em grego pode significar razão, palavra, pode significar substância, tá? Tem várias traduções. Pode significar verbo, ok? Então, houve aqui essa palavra logos, é uma emanação do autogênero, tá? Porque ele vai emanar um outro ser chamado Cristo. Correto? Um outro ser chamado Cristo. Essas emanações, aí essas emanações vão chegar até aqui, o nível mais baixo, que é Jesus. Ok? Ou Joshua. Ou Josué. Porque Jesus é uma abreviação do nome. Mas vamos lembrar que Jesus é uma emanação desse ser aí. Todinho. Ok? Então, quando Jesus chega aqui na Terra, tá? Tem toda uma discussão. Ele existiu, ele não existiu, é mentira, não é? Deixa eu ver se eu... Não, é para cá mesmo. Eu tenho que ir. Vão dizer, ele existiu, ele não existiu, ele é uma fraude, ele é um mito, ele é um não sei o quê, né? Aí tem gente que acredita em um monte de zerda por aí que não tem uma comprovação de nada, mas Jesus, eles dizem, não, isso aí não existiu não. Isso é tudo mentira. Isso foi invenção de Roma. Aí já disseram que Jesus, presta atenção, Jesus era filho de um soldado romano, o Pandira, ou Pandera, Jesus Pandera, já pensou? Já disseram. Mas se ele era filho do Pandera, então existiu um Jesus, né? Aí disseram o que mais de Jesus? Que Jesus, na verdade, não era esse o nome. Já dissecaram tudo que tinha sobre ele. Tá? Supostamente foi inventado por Roma. Não, eu não estou dizendo que não houve manipulação no Novo Testamento. Eu estou dizendo, no entanto, que as pessoas, quando afirmam que Jesus não existiu historicamente, eu queria perguntar para essas pessoas me responderem se Platão existiu historicamente. Se alguns filósofos aí do passado existiram historicamente.
Ah, existia porque eles foram citados também. Jesus foi citado também. Citado no Talmud, citado pelo tal Flávio José. Tá? Só que quando Jesus chegou aqui, ele teve que nascer num lugar. Aí já inventaram um monte de teses sobre Jesus. Querem ver algumas? Que é uma que está... dizerem que Jesus era, antes de nascer, ele era o Micael. O livro de Urântia diz isso, e os adventistas também concordam com uma tese semelhante. Ok? Então, Jesus era um Micael. Por quê? Porque supostamente o Micael, ou Miguel, teria sido o primeiro filho gerado de Deus. Olha só. Vejam como as pessoas têm uma cabeça fértil. Então, havia o Micael e havia um cara chamado Sataniel, que era o outro filho, o outro ser que Jesus era sentado à direita, o Micael sentado à direita, e à esquerda de Deus era o Sataniel. Então Deus seria o que joga com as duas mãos, né? Dá com a direita e pega com a esquerda. Só que os ofitas disseram o seguinte: não, eu vou mostrar aqui o que os ofitas falaram. Olha aqui, ó. Então bora lá. O que os ofitas falaram? Que o Suriel, o Gabriel, o Eratote, o Micael, o Rafael, o Tautabaote e a Andel, eles são arcontes, tá? Aqui, ó. Eles estão no domínio da atmosfera da Terra. A atmosfera terrestrial. Aqui, ó. Então, esses seres aqui estão tanto a serviço do arconte como esses aqui. Tá? Aqui tem o Leviatã, que é a serpente mordendo o próprio rabo. Ok? Que nada mais é do que isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Aqui, ó. A serpente mordendo o próprio rabo. Certo? Ok? Então, há uma série de coisas que se fala sobre Jesus, e aqui está o texto, olha. Jesus, Cristo e Logos. Olha o texto, e eu vou começar refutando logo, tá? Quando entendemos que Jesus é um ser criado, surge uma nova imagem da divindade. Tá? Então, aonde é que está o problema aqui? O criado. Ok? Eu sou criado, você é criado, mas o Cristo não é criado. E se o Cristo e Jesus é uma emanação do Cristo, tá? Portanto, ele não é nem o Micael, nem nada, tá? Se Jesus é, ok, uma emanação do Cristo, ele não pode ser criado. É aí que entrou o grande problema. Jesus foi chamado de mestre, certo? Rabi, em coisa, né?
Hoje em dia chamam Jesus de profeta. Na época dele chamaram ele de profeta também. Tá? Mestre, profeta. Tá? Chamavam ele de Messias. Ok? Nos dias dele. Hoje chamam ele de Avatar. Chamam ele de um monte de coisa. Aí alguém disse, Jesus nunca disse que era Deus. E aí tem um detalhe aí. Tem um canal maçonita aqui no Brasil, cujo o detentor dessa suposta igreja maçonita, ele veio de uma igreja cristã unicista. O que são os unicistas? Os unicistas dizem só uma coisa, só existe um Deus. Não existe mais nada. Tá? E geralmente eles dizem que esse Deus é Jesus, não tem mais outro. Ora, meus amigos, vamos lá. O apóstolo Paulo vai dizer que Jesus é a plenitude da divindade. Ok? Está dando para entender? O apóstolo Paulo, isso aqui é Paulo. Paulo fala isso aqui. Ok? E Paulo não era agnóstico. Em primeiro lugar. Tem gente que defende a ideia, mas não é. Tem nada com gnose ele. Mas ele adotou alguns princípios que aparentemente parecem ser gnósticos, mas não é. Tá? Ele vai dizer que Jesus tinha a condição divina. Está lá em Filipenses. Tá? Ele vai dizer que toda língua proclame que Jesus é Kyrios. Ou, em outra linguagem, Adão. Uma hora eu vou explicar isso aqui, para vocês saberem. Por que Paulo dá o nome dele de Adão? Adão em hebraico, tá? Kyrios em grego, que quer dizer Senhor. Prestem bem atenção nisso aqui. Jesus vai dizer, na oração lá do Evangelho de João, Pai, que todos sejam um, como eu e tu somos um. Ele diz que ele tem uma unidade com o Pai. Então, há várias coisas ditas sobre Jesus que estão no mundo da metafísica, porque identificaram Jesus com esse ser aqui, tá? Com esse ser aqui e com esse ser aqui. Certo? Então, Jesus é o Filho, ele foi chamado de Logos, ele foi chamado de Cristo. Ok? Então ele não foi criado. É por isso que a igreja, para combater esta heresia chamada, né, de que Jesus seria uma criatura, a primeira criatura criada de Deus, para combater essa heresia, eles disseram, tá, no credo, né, constantinopolitano, o seguinte:
creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, tá? Gerado e não criado, consubstancial ao Pai, luz da luz, Deus de Deus, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Então, essas expressões foram para combater a ideia de que Jesus teria sido a primeira criatura criada por Deus. Então, em primeiro lugar, não é verdadeiro. Por quê? Porque os próprios gnósticos vão mostrar que aqui no pleroma não teve nada criado aqui. Aqui tudo foi emanado. Tudo foi emanações. Ok? Então, se você... As pessoas desavisadas, né, elas não entendem certas coisas, tá? Aí começam a inventar coisa que é o seguinte. Aqui no pleroma houve um processo chamado emanação, tá? Depois você procura o significado. Houve um processo chamado de processão. Houve um processo chamado emanação. Ok? Certo? O processo de criação não existiu aqui dentro do pleroma. Aqui só tem esses três processos aqui. Então, a criação só existe aqui, ó. Por quê? Porque é fruto... O ato de... Não é nem de criar, pessoal. É o ato de modelar, é o demiurgo que faz. Tá? O demiurgo cria, modela. Então Jesus não é criação coisíssima nenhuma. Porque se você disser que Jesus foi um ser criado, você está rebaixando Jesus ao nível do demiurgo. Tá? E a gente tem que começar a desmentir certas coisas. Até para ser fiel aos próprios gnósticos, ok? Então, ele diz aqui, é uma nova imagem da divindade. Jesus foi o primeiro ser criado. Olha aqui, aí vai dizer que é Miguel. Não tem nada a ver, gente. Não tem coisa mais absurda do que esse pessoal virem com a história de que Jesus era o Micael. Entendeu? Aí... O primeiro dos imortais criado pelo poder do Logos. Então eles querem dizer o quê? Que Jesus que o Logos emanou o Miguel. Não. Miguel não tem nada a ver com... Esse povo tem que estudar mesmo. Existe uma fonte de luz, o Senhor da Sabedoria, que já é outro nome escroto que colocar, desculpa a expressão escroto, mas é a palavra mesmo, deixa eu falar. É para botar na mônada do Uno. Ok? Outros seres criados, formados pela força da mente divina. Jesus, no primeiro estado, antes de assumir o corpo físico, é Miguel. Olha o absurdo. Tá? Aquele imortal que desempenha um papel tão importante na batalha cósmica que discutiremos mais tarde. Que batalha cósmica? Aí, você sabe com quem Miguel se parece, pessoal? Não é com Jesus, não. É com Javé. Tá? Quando Miguel nasce na comunidade essênia, olha só, ele se torna Jesus. No seu batismo, após anos de treinamento, chamados anos perdidos, ele se tornou o Cristo. Quer dizer,
Treinaram ele para se tornar Cristo. Olha só, absurdo. Não estou negando que Jesus passou por escola, não. Não estou negando. Jesus passou de fato por escola, mas não para se tornar algo que ele não era. Tá? No seu treinamento especial, dos essênios envolveu processos que purificaram o estado humano pelo poder de Sofia. Aí já meteram a Sofia aqui no meio. Transformaram seu veículo corporal em uma forma que tornou suficiente pura para a plena manifestação do Logos. Ok? Jesus é um ser individual e discreto. Tá? Micael ainda existia, mas comungava com o Logos dentro dele. Jesus não era e não é Deus, ou o Logos ou o Cristo. Ele se tornou Cristo e, portanto, nesse entendimento, o conhecimento como Jesus, o conhecido como Jesus, o Cristo, o termo Cristo significa ungido, refere-se ao estado de filiação do Senhor da sabedoria. Jesus, em seu batismo, comungou da mente de Deus, tá? Que eles chamam de Logos. Tudo errado isso aqui. Tá? Suas ações passaram a incorporar o Espírito de Deus, Sofia, tá? E ele se tornou filho pleno de Deus, se tornando Cristo. Vocês querem ver uma das grandes controvérsias que houveram no cristianismo? Foi quando começaram a dizer, tá, que Jesus era um ser humano normal. Até aí tudo bem. Tá? Mas Jesus não era um ser humano normal. Jesus, ou Joshua, era considerado pelos gnósticos, algumas escolas gnósticas, um aeon. Ele vai ser chamado, Jesus, de Benai Ha Elohim. O que é que significa Benai Ha Elohim? Ele quer dizer que ele era um filho dos deuses. Ok? Então os gnósticos diziam, ele é um aeon, ele é uma emanação. Então se ele é um aeon, ele é uma emanação e não uma criação. Certo? Aí, ok, Jesus era uma... Jesus vem daqui, pessoal. Ele vem daqui, tá? Desce aqui. E o apóstolo... E João vai dizer que se tornou carne. Ok? E o verbo se fez carne. Carne quer dizer, pessoal, muito mais do que corpo, porque a palavra corpo em grego é soma e carne é sarx. Quer dizer, ele não só tomou corpo, mas se tornou carne. É muito diferente, tá? Uma abordagem que se faça disso, ok? Apesar de que eu considero Jesus, sem pestanejar, de que ele é um extraterrestre, tranquilo, pessoal, tá? Porque ele não é desse mundo. Ele já falou várias vezes, eu não sou do mundo, entendeu? Como eles também não são.
Ok? Ele há de um mundo desconhecido. Esse mundo desconhecido é chamado de Olam. Olam. Mundo desconhecido. Qual foi? E aí, vamos lá. Quando você pega os evangelhos canônicos, tá? Sobre Jesus, não estou nem falando dos evangelhos gnósticos, estou falando dos evangelhos canônicos. Você vai observar, tá? Que a gente presencia precisamente que houve uma intervenção, não uma intervenção no sentido divina, porque nós precisamos tomar um certo cuidado, porque lá na frente eu vou mostrar qual a relação de Jesus com Enki, o deus sumério. Vou mostrar. E vocês vão ver que há uma relação muito mais, tá, do que a gente supostamente imagina. Ok? Mas nós vamos deixar isso uma outra oportunidade. Então Jesus, ao chegar na Terra, para ele se tornar carne, ele precisava nascer. Ok? Então não tem essa história de que Jesus tinha um corpo aparente, tá? E que Jesus se tornou Cristo. Por quê? Porque essa teoria de Jesus vai se tornar Cristo vai ser uma das doutrinas que vão dizer que Jesus, olha só, tá? Eles diziam que Jesus tinha duas naturezas. Tá? Então, portanto, Jesus tinha duas naturezas. A humana, terráquea, e a divina, ou plerômica. Ok? Quando disseram que Jesus tinha duas naturezas, portanto, Jesus tinha duas substâncias, era como se diz assim, Jesus eram dois em um. Ok? Que ele era ao mesmo tempo né? Ele tinha uma natureza divina e uma natureza humana. Essas duas estavam lá dentro dele, latente dentro dele. Aí, para combater isto aqui, criaram uma doutrina chamada união hipostática. Disseram, não, Jesus não tem duas naturezas, ele só tem uma natureza. Ok? E as duas naturezas, ele só tem uma única natureza porque houve uma união hipostática entre o divino e o humano, de modo que se entrelaçou, não criando dualidade. Porque se prevalecesse essa ideia, iria se dizer que ele tinha uma dualidade dentro dele, o que geraria automaticamente uma crise pessoal, interior. Você está me entendendo?
Então, essa tese de que Jesus tinha duas foi logo combatida. Criaram a união hipostática. A união entre o Filho Eterno, tá? O autogene, e Jesus. Ora, na maneira que criaram isso aqui, disseram o quê? Que Jesus, se ele tinha uma natureza divina, por consequência ele era Deus. É claro que, por exemplo, os testemunhas de Jeová botam Deus com D maiúsculo, colocando Jesus num grau menor na escala divina. Tá? Ok? Tudo bem. Então, por que é que esse texto que eu li aqui para vocês está completamente equivocado? Porque ele se abastece de ideias não comprovadas e nunca ditas pelos gnósticos cristãos. Os gnósticos cristãos, pessoal, foram perseguidos, mortos, dizimados, seus documentos queimados. Por que será? Porque eles, tá, entenderam como Jesus era. Enquanto que colocam Jesus nos 4 evangelhos, o evangelho de João é um pouco mais filosófico e coloca Jesus ali no patamar de Logos, etc. Aí vou mostrar aqui outro documento para vocês, que é o Corpus Hermeticum. Vocês já ouviram falar, né? E aí, olha só o que o texto diz lá, no ponto 6. Então, disse que quem possivelmente tenha escrito o Corpus Hermeticum seria o tal Hermes Trismegisto, né? Certo? Por isso que é hermético, tá? Certo? Olha o que ele diz. Então disse Poimandres: compreendeste o que esta visão significa? E eu saberei? Ele respondeu: essa luz, disse ele, está respondendo ao Hermes, sou eu, o Nous, teu Deus. Sou eu, o Nous, teu Deus. Bem aqui, ó. Tá? Aquele que existe antes da natureza úmida que apareceu fora da obscuridade. Quanto ao verbo luminoso saindo do Nous, é o Filho de Deus. Quem então, disse eu, conheça o que quero dizer através do que em ti vê e ouve, em teu íntimo. É o verbo do Senhor. Tá? O teu Nous é o Deus Pai. Não são separados um do outro, pois esta união é que é a vida. Então, olha só. Ele disse, olha, veja só, o cara tá falando, o cara nem era agnóstico, tá? Ele está dizendo assim, olha, o que é que tu tá vendo, Hermes Trismegisto? Ele disse, pode me explicar? Aí ele disse, posso, vou te explicar. O que tu tá vendo? A luz que tu viste é o Nous, que ele próprio vai dizer que é o Pai. E a luz que tu viste sair do Nous é o Verbo. Tá? Portanto, o Logos. Aí ele vai dizer o quê? Ele é o Filho. Agora presta atenção. Ele vai dizer, estes dois aqui não
se separam. Ok? Esses dois não se separam. Está aí no corpus hermético, pessoal. É? Se nós não entendermos quem é Jesus, você pode ter a concepção que você quiser. Se você quiser acreditar que Jesus não tinha corpo, problema todo seu. Se você disser que Jesus tinha corpo e era humano, também é problema seu. Se você achar que Jesus era um profeta, um avatar, cada um faça a sua escolha. Eu tenho a minha opinião pessoal. Tá? Eu tenho um profundo amor por Jesus. Por quê? Porque se esse ser não existiu e inventaram ele, foi a melhor invenção que já fizeram na história. Apesar de que muita gente não entende bolufa, zero da nenhuma, do que ele ensinou. Pegaram a doutrina de Jesus e estão deturpando tudinho nessas igrejas, pseudo-igrejas, nesses fundamentalistas que estão por aí, dizendo que são defensores da família, da não sei o que tem mais. Tu vai olhar a vida desse pessoal, é todo podridão, cachaceiro, gente que se envolve que estão envolvidos porque quando tu vê um cara muito demagogo, muito hipócrita, muito legalista, corre atrás que tu vai descobrir quem é a pessoa. E geralmente são pessoas altamente envolvidas em tudo quanto é podridão. Tá? Podridão. Adultério. Sabe? Envolvimento com milícia, envolvimento com tráfico, envolvimento com... Meu irmão, corre atrás. Toda vez que você vê um cara muito legalista, muito farisaico, falando, dizendo, querendo dizer que Jesus era assim, não, Jesus não era assim, não. Por que Jesus nunca falou sobre homossexualidade? Porque vocês acham que Jesus vinha aqui na Terra, perdeu o tempo dele para falar aqui sobre opções sexuais das pessoas? Pelo amor de Deus. Ele tinha coisa mais importante para fazer, né? Que era exatamente... deixa eu ajeitar aqui. Exatamente trazer uma mensagem de esperança e tirar o povo da ignorância, porque o que Jesus veio aqui, Jesus não veio salvar ninguém de pecado nenhum, de pecado original, de pecado não sei o quem. Isso é mentira dessas igrejas aí e desses evangelhos que eles deturparam sobre Jesus, né? Então Jesus veio na Terra ensinar a gnose, conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que tem um monte de imbecil que usa em cima de palco, de palanque político, usando Deus nessas manifestações, botando Deus. Mas eles têm razão de botar mesmo, tá? Eu até quero que eles ponham, porque eles vão para essas manifestações não para louvar esse Deus aqui, mas desse aqui, o Jeová. O Jeová deles, o gadu deles, entendeu? Esse Jeová que vocês adoram e proclamam em cima de caminhões, ensinando, fazendo arminha, apontando não sei o que, realmente vocês têm que fazer, porque esse Deus é o Deus de vocês. Agora, o Pai lá de cima, o Pai de Jesus Cristo, não conhece vocês. E nem Jesus. Quando Jesus vier, ele vai dizer para vocês: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estive nu e não me vestiste, preso e não me visitaste.
Ok? Jesus disse isso. Esse pessoal não conhece Jesus. Eles pregam um Deus do Antigo Testamento. Eles pregam o demiurgo, o Yaldabaoth, que, entendeu? Esse pessoal estão possuído por arcontes. E estão com uma mente arcontizada. Eles não conhecem Jesus porque Jesus disse, né, nos evangelhos, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que promovem a paz, os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem e acusarem e falarem todo mal contra vós. Alegrai-vos, porque sua recompensa é grande. Ai de vós, ó ricos, porque já tendes a vossa recompensa. Ai de vós que agora risdes. Então, esse povo não conhece nada de Jesus. Eles são frutos do demiurgo, dos arcontes, estão aqui manipulados pelo sistema demiúrgico, através de maçonaria, lojas, sionistas e etc., que estão financiando esse grupo de pessoas que estão implantando no Brasil uma anarquia. Tá? São massa de manobra. Tanto esse povo, quanto a esquerda, quanto a direita, quanto o centro, são tudo manipulado e os sionistas financiam esses dois grupos. Assim como financiaram o homem do bigodinho e o nazi, né? Ok? Assim como financiaram Mussolini. Você sabe quem foi que criou a ideia do chamado socialismo, comunismo, etc? Karl Marx. Quem era Karl Marx? Judeu. Engraçado, né? Esse pessoal está em todo canto. Quem são os ricos do Brasil? Controladores de banco e de mídia. Judeus. Geralmente sionista. Tá? Então esse povo não conhece nada de Jesus. Então, Jesus, pessoal, foi profeta, foi rabi, tá? Era um ser divino, era um aeon manifestado. Tá? Tem até uma musiquinha que na época de religião eu cantava, né? Ele foi manifestado na carne, justificado no espírito, contemplado pelos anjos. Que é uma frase do apóstolo Paulo. Ele foi manifestado na carne e justificado no espírito. Quando a gente lê, tá, o anúncio que aquele ser extraterreno veio fazer, o Gabriel veio fazer, porque o Gabriel, tá, pessoal, ele não era lá
lá do pleroma, não, tá? Precisamos ter muito cuidado, porque há muita coisa aí sendo, né? Mas quando você pega o Evangelho de Lucas, né? Eu vou pegar aqui o Lucas, aí você pega Lucas aqui no capítulo 1 mesmo. Então olha aqui. Então vamos lá. Aqui, ó. Capítulo 1. Lucas. Quando Maria questiona o que é, ele diz assim: não tenha medo, Miriam. Você foi favorecida por El. Veja, você engravidará e dará luz um filho e porá o nome de Yeshua. Ele será grande e será chamado filho de Ra-Elion. Adonai, tá? Deus lhe dará o trono do seu antepassado Davi e reinará para sempre sobre a casa de Jacó. Seu reino não terá fim. Como pode acontecer se sou virgem? Ela disse. Então ele disse: o Ruach HaKodesh virá sobre você e o poder de Ra-Elion a cobrirá. Por isso, a criança santa nascida de você será chamado Benei Elohim. Benei Ha-Elohim. Isso aqui está numa Bíblia que traz textos dentro do hebraísmo, do hebraico. Ok? Agora, quando você pega a tradução grega, tá? Do Marcelo Musa Cavallari, da editora Minema, aí você percebe uma outra coisa aqui, tá? Porque originalmente os evangelhos foram escritos em grego. Apesar de ter muita discussão por aí dizendo que ele foi escrito lá em aramaico, mas, né? Então ele foi assim. Aí ela diz, aqui no texto grego, ela diz: então, como será isso se eu não conheço homem? Aí o núncio falou a ela: um Espírito Santo subirá sobre ti. Subirá, pessoal. É muito diferente a expressão. E o Espírito Santo não estava querendo dizer um espírito etéreo. Estava querendo dizer um ser santo. Você é um Espírito Santo. Ok? Não estava dizendo, porque os gnósticos diziam exatamente que o Espírito Santo era feminino. Não podia uma mulher engravidar a outra. Eles discordavam exatamente porque eles entendiam que a palavra espírito, pneuma, em grego, é neutro. Não é nem um gênero nem o outro. Em hebraico é feminino. Ruach é feminino. E aí ele diz assim, né? Um Espírito Santo subirá. Então, em tese, seria uma pessoa, tá? E uma potência, um poder do Altíssimo, que é uma tradução de Elion, Ra-Elion, sombrar-te-á, vai te dar uma sombra. Pelo que o santo gerado será chamado filho de Elohim. Será chamado de Benei Elohim. Então, o que a gente percebe? Que como houve manipulação no Antigo Testamento,
Tentaram enfeitar a tese de que Jesus teria nascido por uma intervenção divina em que o Espírito Santo adentrou no seio da Virgem Maria e criou o corpo de Jesus lá. Os gnósticos diziam não. Porque uma mulher não pode engravidar outra. Ok? Porque o Espírito Santo é feminino, pessoal. Na tradução grega, realmente, no original, a palavra não é o Espírito Santo dessa não. A tradução correta é um Espírito Santo. E não é um Espírito Santo com letra maiúscula, como se referisse ao Espírito, à mãe, tá? A Barbelô, que é, em tese, o Espírito Santo. Né? Indicando que o quê? Que houve uma intervenção, no mínimo, tá? Humanamente falando, houve uma intervenção genética em Maria. Tudo indica que Maria, ok? Recebeu ali uma inseminação artificial. Esse Gabriel foi lá anunciar. Hoje tem estudos mostrando que provavelmente ele não era nenhum ser espiritual de um outro daqui do plano, não. Ele era tá? Ele era um ser praticamente humano, pessoal. É isso que a gente tem que entender. Porque esses seres se passavam por divindade, por anjo, por não sei o que tem mais, por um monte de coisa, e as pessoas acreditavam. Tá? E ele provavelmente nem, sabe lá, se, né, porque se anjo não pode ser da terra, então, portanto, ele não era anjo. Se ele, o termo anjo, pessoal, quer dizer mensageiro, núncio. Tá? Então, se você quiser ter uma nova compreensão de Jesus, você tem que entender o seguinte: Jesus, tá? Ele é a encarnação de um ser, ok? Que vinha de um outro mundo, de uma outra realidade, de um outro universo. Ok? Jesus comia, vestia, andava, tinha fome, tinha sede. Ok? Ele não era um ser etéreo que andava, mas olha, ele andou sobre as águas. É claro. Aí vocês vão eu nem vou entrar nisso agora, porque senão vai complicar o negócio, né? Mas por que Jesus está andando sobre as águas, hein, pessoal? Vocês já pararam para pensar? Qual é a explicação que a gente tem com Jesus andando sobre as águas? Vou colocar essa frase aqui. E o Ruach de Elohim se movia sobre a superfície das águas. Isso está lá em Gênesis.
Estão entendendo? Tudo bem. Mas mais do que isso aqui, para você pegar um toque, vou apagar, há um outro detalhe também. Água, peixe, tá? Serpente, eram símbolos do deus Enki, o deus sumeriano, também conhecido como Ea. E que na Bíblia vai receber o nome de Adão, que não tem nada a ver com o Jeová, mas eu não vou entrar nesse detalhe. Mas isso aqui eu quero mostrar para vocês, porque tudo que aparece nos evangelhos está tudo indicando a relação de Jesus com Enki, com os enquitas, com a raça enquita, porque também tinha a raça enlilita. Como houveram muitas raças, nós vamos chegar lá. E nós vamos estudar muita coisa boa. Então, por favor, deixe seu like, tá certo? E agora aguarde os próximos vídeos que nós vamos destroçar muita coisa aí.